Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme, sessão da tarde ali, um romance, aquele filminho gostoso da gente assistir. E também tem muita coisa para a gente refletir. Eu estou falando do filme Amor em Foco. É um filme bem gostosinho da gente assistir e também traz algumas reflexões. Vou chamar o Damião, né, para ele falar para a gente aquela ficha técnica do filme. Olá a você, amigos que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Tatiana Benites, olá você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. É assim, você pode nos ouvir na rádio, assistir na TV, mas o conteúdo está aqui. Se você quiser, eu quero rever, está tudo aqui no YouTube, Tatiana Benites. Então, vem para cá também e acompanhe todo esse trabalho. Vamos falar de hoje de Amor em Foco. A data de lançamento, 23 de junho de 2023. O filme está em cartaz na Netflix. Tem dois diretores, o Evren Karabikic e o Murat Sarasoyglu. 1 hora e 44 minutos de duração. É um drama, é um filme turco na Netflix. Olha o que a Tati estava falando agora. Uma sessão da tarde, mas que lógico, né? A gente sempre encontra ali motivos de reflexão, né? Uma moça que está lutando por uma promoção no trabalho, vai visitar a avó, encontra um antigo colega de infância na qual tinha uma rivalidade e descobre que ele é a chave para a sua promoção. Ah, Tati, amigos que estão nos acompanhando, nem tudo sai como esperado, Tati. É para você ver, né? Nem tudo sai como a gente imagina, como a gente espera, mas a gente sabe que tem ali coisas que a gente vai se divertir um pouquinho no filme, né? Bom, mas antes da gente falar dessas historinhas aí do filme, vamos ver a nossa vinhetinha, né? Agora sim, agora a gente pode parar um pouquinho para a gente falar um pouquinho dessa história, né? É uma história bem legal, porque é um romance, né, gente? E daí tem aquela história daquela moça que se preocupa muito com o trabalho, que é super dedicada, né? Super esforçada e tal, e quer subir no trabalho. E ela tem aquela coisa, aquela ambição, né? De subir e que tá tudo bem. Todos nós também temos a ambição de crescer, né? E só que para ela conseguir isso, ela está disputando com uma outra pessoa. Então é assim, quem vencer, né? É uma disputa, né? Quem vencer. E ela fica preocupada com a avó, que não responde, que não fala nada, e ela acaba indo para casa da avó, né? Para reencontrar, para saber o que está acontecendo, não responde uma chamada, né? A avó mora mais distante da casa dela, ela viaja, vai até lá, e aí chega lá, ela tem um encontro. Não é spoiler, tá, gente? Porque isso aí já tá bem no comecinho do filme. E aí ela encontra um cara lá também, tentando saber da avó dele, né? E depois desse encontro, que também não é um encontro muito bom, né? Ela vai descobrir que esse cara é um cara da infância. E daí não é que é um amigo de infância, porque não eram muito amigos, né? Já rolava uma rivalidade aí. Vocês também têm alguma lembrança da infância de vocês? Daquela rivalidade de quando a gente era pequeno? Como é que vocês lidam com isso, né? Quando a gente lembra daquele cara, daquela menina que falava alguma coisa, que fez alguma coisa com a gente, vocês sentem raiva ainda? Qual é o sentimento que desperta,
né? E aí eu acho que a gente pode começar com isso, né? A gente, às vezes, tem aquela coisa do passado que a gente não superou ainda, que a gente ainda ficou com aquela mágoa, com aquele ranço, né, daquela pessoa. E aí, cada vez que a gente lembra com tristeza ou lembra com raiva da pessoa. E aí a gente fica com aquilo, né, que só faz mal para nós. Porque talvez essa pessoa já até esqueceu de você, ou esteja em outra vibe, também nem tchum para nada disso, né? E de repente a gente convive com aquele conflito, com aquela dor o tempo inteiro. Principalmente, acho, para as pessoas que tiveram que lidar com o que hoje nós chamamos de bullying. Não é verdade? Hoje a gente toma bastante cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Hoje a gente tem um nome para essa discriminação, né? Se chama bullying e tal. No meu tempo, quando eu era criança, não existia essa palavra. Existia, tava tirando sarro do amigo, tava zoando o cara, tava zoando a menina. Existia isso. Então, hoje a gente tem uma palavra, hoje a gente tem um tratamento, hoje a gente tem, né, os sinônimos para tudo isso. E ainda tem gente que precisa conviver com essa diferença. E muitos de nós trazemos os traumas dessas desavenças, trazemos os traumas desses bullings ainda hoje. Então, tem gente que deixou de fazer alguma coisa por causa das frases que ouviam, por causa de alguma pessoa que falou alguma coisa, ou que fez alguma coisa contra nós. Tem pessoas que não fazem mais determinadas coisas, ou que não vão para mais determinados lugares, por causa dessa fase da infância. E daí não supera nada disso. E isso traz consequências para a gente, quando a gente fica mais velho. Traz consequências para quando nós nos tornamos adultos ou nos tornamos pais. Quando a gente não trata dessas desavenças do nosso passado, isso vem à tona em algum momento da nossa vida e isso vai fazer com que a gente não fique tão bem. Então, a gente precisa tomar cuidado, para um pouquinho para pensar nesse tipo de coisas, né? Nesse tipo de coisas que já houve, já ocorreu com vocês e que ainda pode ser que tenha algum resquíciozinho lá atrás. Vocês já pensaram em perdoar? Vocês já pensaram em olhar lá para trás e pensar que vocês não são mais aquela criança do passado? Que hoje nós somos pessoas diferentes, e se fosse hoje, como nós agiríamos, o que nós falaríamos para essas crianças, não é? Então, vamos pensar um pouquinho no papel do perdão, né, Damião? Sem dúvida, né, Tati? Olha, é aquela história, né? O perdão ele é tão importante e indispensável. Aquilo que a Tati estava dizendo, né? Para o nosso equilíbrio, né? Tanto quanto o ar que respiramos, né, para a nossa existência, né? Então a gente tem aí que relevar, deixa para lá, gente, essas pequenas indelicadezas. Estamos nos preparando para não sentir as grandes ofensas, vivendo em harmonia com todos. O quanto é importante estar fazendo e estar praticando aquilo que a Tati fala muito aqui no canal, né? É colocar o perdão em prática, é perdoar mesmo. Não é só da boca para fora, é perdoar. E, às vezes é um grande exercício, mas a gente tem que estar praticando, né? E amor em foco, né? Ah, gente, é aquela sessão da tarde muito gostosa, né? Que mostra o plano de duas avós que elas estão ali, né? Na delas, né? Querendo unir os seus netos, né? E preocupadas ali, né? Em unirem os dois para tentar resolver aqueles desentendimentos do passado. Aquelas coisas de avó, né? Que para e percebe que esses perrengues acabam existindo entre as pessoas. E, vamos juntar, vai dar certo, né? Vai dar certo, né?
E será que o casal ali vai ser capaz de superar as diferenças? Ou o tempo de reconciliação já passou, hein? Em essência, tudo isso para a gente, e a Tati estava falando muito do perdão, é um amadurecimento, né, da nossa mentalidade humana, que já se percebe em termos, né, que precisamos melhorar o quê? Os nossos sentimentos. Aí é aquela história, né, gente? Rancor, vingança, causam mais prejuízos, vamos contar, né? Do que vírus e bactérias, hein? Rancor e vingança, gente. Melhor, então, nos aprimoremos, né, os nossos sentimentos. E aí a opção, né? É já, né? Entendendo e compreendendo que a tolerância um com os outros, para que possamos construir aí um futuro de equilíbrio, de serenidade muito melhor. Optar pela coragem, pela esperança, pela fraternidade, ao invés, né, de ficar com a inveja, os ciúmes e o rancor, né, Tati? Exatamente. É melhor a gente optar pelo perdão. Mas nem sempre perdoar é fácil, né? A gente precisa aprender a perdoar. E às vezes isto é um exercício diário de nós pensarmos na situação ou na pessoa e fazer esse exercício diário. Por quê? Eu sempre falo aqui que a gente tem 3 instâncias do perdão, né? A gente tem aquelas pessoas que prejudicaram a gente, que a gente não quer ver nem pintado de ouro na frente, aquelas pessoas que magoaram, que passaram por cima de nós e tudo. E a gente tem essas pessoas que a gente precisa perdoar para a gente se libertar, ficar bem. Então, esse é um movimento de perdoarmos aqueles que nos fizeram mal. A gente tem o segundo movimento, que é pedir perdão, porque a gente nem sempre foi santo. A gente também pode ter magoado outras pessoas, a gente também pode ter prejudicado outras pessoas, voluntariamente ou involuntariamente, mas a gente pode ter cometido alguns erros que também causaram danos em outras pessoas. Então a gente também precisa praticar a humildade de pedir perdão, né? E aí a gente tem a outra instância também, que é o auto-perdão. Ai, como é que eu me auto-perdoo? Assim, ai, nem sou eu que tenho que me perdoar. Sim, é você que tem que se perdoar também. Porque muitas vezes a gente faz as coisas e depois a gente se culpa. Vocês já se sentiram culpados alguma vez? Porque quando isso ocorre, a gente precisa se desculpar. A gente precisa se perdoar por aquilo que um dia nós fizemos, ou por aquilo que um dia nós pensamos de nós mesmos, todas aquelas vezes que a gente ficou se machacando, você é feio, você é inútil, você não pode, você não consegue, você é incapaz, né? Todas as vezes que a gente fez isso, a gente precisa se perdoar. E todas as vezes que a gente deixou que outras pessoas fizessem mal para a gente, às vezes a gente se culpa por isso, ou algumas vezes que nós prejudicamos alguém e a gente se culpa por isso, a gente precisa se perdoar de todas essas mazelas que estão com a gente. Então, a gente precisa fazer este exercício diário das 3 instâncias do perdão. Então, convido vocês a fazer essa reflexão. Aqui no canal eu tenho o que a gente chama de oração do perdão. Tem gente que fala que é meditação do perdão, tem gente que fala que é oração do perdão. Eu chamo de oração porque eu aprendi assim. E eu acho muito bom, porque ela fala dessas 3 instâncias. E se você der um buscar aqui no canal com perdão, você vai achar, né? Então, eu acho importante a gente trabalhar o perdão. Por quê? Porque a gente se liberta, a gente se sente mais leve depois que a gente consegue ficar bem com essa situação. Vocês vão querer levar essa situação, gente, da infância até mais para frente? Se a gente pode parar por aqui?
né? Ai, mas você não sabe o que aconteceu, que foi grave, que foi isso, que foi aquilo. Realmente eu não sei. Cada um é que sabe o que passou, mas o ideal é a gente se libertar de tudo isso, né? Então, vamos refletir se vale a pena a gente continuar vivendo essa raiva ou essa mágoa. Aí na história, o Damião estava falando do papel dos avós, né? No caso dessa história, são duas avós, a avó do menino e a avó da menina. E elas se unem, porque elas falam, não é possível, né, que até hoje em dia, depois de adultos, eles continuam não se dando bem. E elas fazem de tudo para unir os dois, do tipo, vamos ter uma amizade, pelo amor de Deus, não é? E é muito, muito engraçadinha essa parte, né? Muito engraçado como elas criam as situações, e é bem gostoso de ver o filme. E aí eu vejo a questão, trazendo para a nossa reflexão espiritual, né? O papel dos avós na nossa vida. Todo mundo fala, né? Ah, os pais vão criar e os avós vão desfazer tudo que os pais estão falando, né? Vai estragar a criança. Os avós são para estragar a criança, né? E por que não? Porque vão estragar por amor. E aí a gente começa a ver o papel da família, de quem são essas pessoas na nossa vida. Por que essas pessoas são importantes? Por que eles precisam fazer parte da nossa vida? Então, é legal a gente ver a preocupação dos netos com as avós também, porque muitas vezes a gente vê o abandono. Depois que as pessoas se tornam idosas, elas começam a ser um peso para a família, um peso para as pessoas, uma vergonha para os netos. E por que tem que ser assim? Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui, não é? Então, nós não teríamos os nossos pais. Então, nós não estaríamos aqui. Então, por que a gente não dá mais valor a essas pessoas? Por que a gente não convive mais com eles, não abraça, não beija, não fala eu te amo para os nossos avós? É importante os avós na nossa família, né, Damião? Muito importante, né? A gente ter poder beber dessa sabedoria, né? De tantos e tantos anos, né? Vividos aí, de tantas histórias, né? Como é gostoso ter essa possibilidade. E os avós participam, né? Da infância dos seus netos e deixam ali um legado, né? Que irão acompanhá-los durante toda a vida, né? São sementes de amor eterno para esses dias em que eles se tornam os invisíveis, né? E hoje em dia é comum, né, Tati? A gente vê os avós envolvidos nas tarefas das crianças com seus netos, e eles são uma rede de apoio inestimável nas famílias, né? Não obstante o seu papel não é o mesmo que de um pai ou de uma mãe, isso é algo que as crianças percebem desde cedo. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Se nos tornemos, então, aliados nesse extraordinário e maravilhoso processo que se chama educação, um processo mais aprimoroso, e quanto mais amor houver ali para ser dividido e multiplicado. E aí a Tati estava falando ainda, né, do perdão, Tati. Deixa eu só complementar uma coisinha do perdão que você estava falando. Um dia, né, eu estava assistindo uma palestra espírita, uma palestra no centro espírita, né, de uma mãe. E aí eu achei bonito, até hoje, olha aquelas coisas, até hoje marcou muito, né? Porque a mãe estava fazendo a palestra e ela falou: eu perdoei aquele rapaz que tirou a vida do meu filho. Aí você fala: nossa, gente, que punk, que difícil, como assim? Aí ela falou uma frase, complementou a frase, né? E isso até hoje me marcou muito. Eu hoje não desejo mais mal a ele. E a minha vida é muito mais leve. Então, às vezes, é isso. Perdoar, a gente está dizendo, não é separar e eu vou conviver com a pessoa. É não desejar mais o mal para aquela pessoa, né, Tati? Exatamente. Quando a gente consegue essa libertação, essa liberdade por causa do perdão,
a gente não deseja mais o mal. A gente não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa, mas a gente precisa aprender a conviver com essa diferença e agora conviver sem essa raiva, sem esse ódio, né? Sem esse mal querer, sem o desejar mal. E, bom, a gente estava falando de avós e a gente também vai falar um pouco da questão do materialismo, né? Porque, na verdade, o filme gira em torno de uma moça que ela quer uma promoção. E que o que é isso? É aquela coisa, a gente deixa de fazer muita coisa por causa do trabalho, a gente vai lutar por causa do trabalho, porque nós queremos ser vistos, nós queremos a parte financeira, nós queremos ser valorizados, e isso tudo bem, tá? Ok, não tem nenhum problema. Desde que a gente não vá passar por cima de ninguém, desde que a gente não vá fazer nenhum dano na nossa saúde física e nem mental. Porque às vezes a gente se sacrifica tanto por causa do material e esquece da essência da nossa vida, esquece dos nossos valores, deixa os nossos valores para depois e passa por cima do outro. Deixa a nossa família de lado e acaba não convivendo tanto com os pais, com os filhos, com os irmãos. Às vezes a gente, por causa disso, acaba com a nossa saúde. Não come direito, não dorme direito, não faz as coisas direito, não faz uma pausa e o corpo grita. Então, tudo isso serve para a gente refletir também. O quanto, para mim, é importante o material, mas o quanto é importante também o espiritual, o ser. É mais importante o ser ou o ter? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. O ser é muito mais importante que o ter para algumas pessoas, para outras é o contrário. Então, a gente precisa ver qual é o nosso foco, quais são os nossos valores agora. Porque nós deveríamos estar mais voltados ao ser. Porque viver os grandes momentos ao lado das pessoas que nós gostamos, refazer as nossas amizades, perdoar, amar. Então, fazer tudo isso deveria ser mais importante do que ter, trabalhar para comprar, porque a gente não leva nada de material para onde nós vamos depois no plano espiritual. O que a gente leva é o que a gente é. Então, o que nós somos, as nossas experiências aqui, nós levamos, mas o material, o ouro, a gente não leva. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa parte material, né, Damião? Sim, é importante, né? É importante ter essa parte, falar do materialismo, né? Porque o espiritismo, estudando e assimilando em profundidade, em todos os seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos, nos dá condições de entendermos a importância relativa da vida material e a importância fundamental da nossa realidade espiritual eterna e em constante evolução. A consciência espiritualista fará parte integrante e constante da nossa maneira de ser e sentir. Agora, o filme também tem muito, né, Tati? A gente podia falar um pouquinho de amigos como pontes, né, Tati? Amigos como pontes, amigos como anjos, amigos como, né? Às vezes a gente tem os amigos ali que fazem tudo pela gente, às vezes tem amigos que fazem toda a diferença em algum momento, né? E no filme também tem isso.
Tem amigos que abrem nosso olho. Eu sempre falo, né, que tem amigos que dão aquele tapa na cara, porque aquele tapa é o remédio que a gente precisa naquele momento. Doeu, né? Mas serviu de alerta, serviu para que a gente mudasse o nosso comportamento. Então, quando esse tapa na cara é positivo, por que não? Então, gente, não precisa ser literal no tapa na cara, tá, gente? É só uma metáfora. Por favor, não vai bater no amigo, né? É uma metáfora, por favor. Então, os amigos são... Existe essa máxima, né? Que são anjos colocados na nossa vida. E eu coloco ainda mais. Eu acho que os amigos são pessoas que são colocadas na nossa vida porque nós merecemos. Então, nós temos esse merecimento para que algumas pessoas entrem na nossa vida, porque provavelmente elas são parte da nossa família espiritual. Que a gente fala que tem amigos que são família, tem amigos que são mais que algumas outras pessoas da família. Então, porque a gente precisa valorizar isso. Tanto é que tem o Dia do Amigo, que é dia 20 de julho. Tem o Dia do Amigo, tem o dia que a gente vai comemorar essa amizade, né? E pode ser de qualquer forma. E a gente tem que valorizar essas pessoas, porque quando a gente precisa, sempre aparece uma mão amiga, uma palavra amiga, um abraço amigo para auxiliar a gente, né, Damião? Sim, e é isso o que é tão importante, né? E é tão importante. E a hora que a gente para e vai também lembrar, né, de amigos como ponte, sabe o que eu fui lembrar, Tati? De Chico Xavier, que lembrou também de haver Emmanuel, seu guia espiritual, lhe perguntado certo dia: "Você já serviu de ponte alguma vez, Chico?" E ele simplesmente silenciou, ele não teve resposta, né? Dias depois, viajando com o sacerdote de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte num ônibus, recordaram da pergunta de seu querido guia e servindo-se de ponte. Como uma hora de boa conversa, repartiu com o irmão e companheiro de viagem o que havia aprendido. Sentiu-se que fora ponte para que aquele servo do Cristo, em tarefa testemunhal, ganhasse a outra margem do conhecimento sobre o amigo celeste e se sentisse maravilhado. E quantas vezes podemos ser pontes, deixamos passar a oportunidades. Então, sejamos pontes, estendemos com alegria para todos que estejam ao nosso redor. Que bela ponte, né? Foi Chico Xavier, unindo dois mundos através da mediunidade bendita. Quantos corações consolados, quantas mentes esclarecidas com a realidade do mundo espiritual que coexiste com o nosso sempre. Chico serviu sorrindo e amando cada ser que atravessava por ela. E então você vê que a gente vai lembrar de Chico, mas o quanto é importante os amigos em nossa vida, né, Tati? Exatamente. Tem amigos que a gente pode ver e tem amigos que a gente não vê. Tem amigos que estão perto, tem amigos que estão distantes e continuam sendo amigos. E assim, eu acho que a gente pode encerrar o nosso programa de hoje com essa bela mensagem, mas que eu deixo para vocês aí essas reflexões dessa nossa visão espiritual do filme Amor em Foco. Coloca aqui se você gostou da nossa reflexão, se você gostou desse filme, e aproveita e curte esse vídeo e segue a gente, deixa seus comentários, tá bom? E deixa também sugestões de novos filmes também que a gente vai assistir. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.